Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal do Treino Híbrido. Hoje eu tô aqui com o meu sócio e irmão Marcos Viana para nós falarmos de um dos assuntos que chama bastante a atenção das pessoas, que é o como hackear o nosso metabolismo ou como acelerar o nosso metabolismo. Se esse termo existe, como que a gente pode de fato fazer isso. E hoje o Marcos vai fazer um papel de me indagar se isso é mais placebo ou se isso realmente funciona. Então, Marcos, seja bem-vindo aí. Até porque, gente, quem não conhece a história do João Vitor, a história do João Vitor é baseado, desde que eu conheço ele por gente, desde pequeno, é muito louco, tá? É uma das pessoas que eu mais vi tentar buscar mecanismos e formas de otimizar o corpo dele. Eu não sei historicamente de onde vem isso, mas ele sempre teve uma curiosidade inata em conseguir otimizar o metabolismo dele. É uma coisa maluca, é dele e realmente ele sempre era aquela pessoa que estava à frente e sabia, tanto é que o pai dele é médico e a mãe dele procura ele quando tem alguma coisa de problema. É do tipo, eu tava no casamento dele, ela pra mim, não, que eu tô tomando a fórmula que o João Vitor me passou. Aí eu, tia Sandra, mas como assim a fórmula que o João Vitor passou? Você não pediu pro Zeca? Não, que Zeca? O João Vitor me passou e eu tomo a cúrcuma com não sei o que. Filho, parou minha dor, eu tô ótima. Aí eu falei, realmente, não tenho o que dizer, gente. O motivo, né, a razão desse episódio foi a gente abordar dos episódios ou das minhas estratégias que eu coloquei na série do YouTube que eu estou fazendo, que é relatar o meu déficit, tá? Então, eu subdividi esse planejamento mostrando para vocês de uma forma muito mais detalhada lá no canal. Então, por favor, fiquem atentos. Já saiu o primeiro episódio, que foi um episódio mais geral, onde eu falo quais são os assuntos que a gente vai abordar. Então, a estratégia de treino, qual a minha estratégia nutricional, qual vai ser a minha estratégia de suplementação e qual vai ser a minha estratégia de otimização metabólica, que foi assim que eu chamei. E isso é um assunto que, como o Marcos disse, eu sempre me interessei, não sei porquê, por, sei lá, vontade própria de saber se realmente a gente consegue fazer isso. Mas a grande verdade é o seguinte, galera, a única forma de você hackear o seu metabolismo é você fazer a sua tarefinha básica de todos os dias. O seu metabolismo só vai ser hackeado se ele estiver funcionando da maneira mais próxima da ótima. Dificilmente você vai conseguir trabalhar de maneira extremamente ótima, vamos colocar assim, 100%. Isso quase não existe devido a todas as influências que eu acredito que tenha na nossa, vamos dizer assim, vida moderna, né? Então, o que eu quero dizer com isso é, você está treinando de forma regular, seja hipertrofia, você está praticando alguma atividade física de maneira regular e frequente, que seja 3 vezes por semana, mas você está fazendo 3 vezes por semana há mais de 2 anos, você está realmente prestando atenção na qualidade do seu sono? Você está realmente prestando atenção na qualidade da sua alimentação? Você está realmente prestando atenção na qualidade dos seus relacionamentos humanos e da sua parte interna? Então, assim, existe todas essas esferas que eu acredito que, uma vez que elas estejam mais próximo do ótimo, vamos colocar assim, aí sim você consegue colocar a cereja do bolo em cima disso. É um bom ponto que você tá abordando, porque ontem eu vi uma frase que eu achei irado, que tava falando de nutrition, mas a gente pode falar pra ficar em shape em geral e ter uma vida, um estilo de vida saudável. Ele falou, a pessoa, nutrition is an exchange game. O que ele quis dizer? À medida que você prioriza algo, você tem que abrir mão de algo. Perfeito. Então, se você ainda não dominou o que o João falou, na nutrição, o jogo da caloria e do macro, esqueça tudo que você vai ouvir nesse episódio. Perfeito. Volta para o básico e faça o básico. O João só vai passar o que ele passou porque o resto já é lugar comum para ele. Pesar a comida, ele não pensa 2 vezes. Saber quanto ele diminui, se pesar constantemente, dormir de uma forma otimizada, treinar específico para hipertrofia.
fazer um controle de volume da fadiga, trabalhar próximo à falha, escolha dos movimentos, estímulo fadiga. Tudo isso para ele, na pirâmide de nutrição e pirâmide de treinamento, que a gente bate o tempo inteiro aqui, tá? Já foi dominado. Ele tem quase nível ótimo desses parâmetros. Agora ele vai para o outro jogo. Por quê? Se não, a entrega de shape dele, qual seria a diferença do ano passado para esse ano? Quase nenhuma. Porque se ele fez as mesmas coisas, como ele pode esperar resultados diferentes? Então ele está tentando introduzir outros hacks. Para quê? Para otimizar o corpo dele e desta forma melhorar parâmetros que ele vai te dizer, essa técnica eu estou utilizando para isso, esta para aquilo, e nem sempre. Por exemplo, alguns protocolos que eu sei que ele vai falar, ele não faz tanto pelo... Ele não faz com o intuito de diminuição do percentual de gordura. Aliás, é contraproducente o que ele faz para o intuito de diminuição de gordura. Ele faz muito mais por resiliência e clareza mental. Então, você vai entender a diferença, como todos esses protocolos eles se juntam e conseguem entregar um shape melhor, ou uma pessoa melhor, ou uma pessoa com mais garra, grit, que basicamente é transferível. Porque lembra, gente, você ter um shape diz muito sobre você abrir mão do agora para ter uma gratificação no depois. Perfeito. Então, todo esse trabalho meu e do João, que você olha, caralho, os caras têm um corpo foda, é muito de dizer não, é muito de ter paciência, é muito de ter treinado desde os 14 anos de idade. Então, não tire tudo isso da equação e ouça esse episódio. A partir de amanhã você vai começar a fazer gelo, você vai começar a exposição de luz solar por 10 minutos ao acordar, e aí você vai falar, caralho, eu continuo gordo. Óbvio que você continua gordo, você não controlou a caloria e o macro, e você não fez o básico da pirâmide do treinamento. Então, disclaimer alert. Primeiro domine a base, para depois você subir para essas estratégias um pouco mais elaboradas. Total, eu vi isso, eu reparei isso. Sono, libido. Eu vi ontem. Aham.
Tá aí a diferença, gente. Eu vou entrar na quarta semana que vem e eu na terceira já tenho certeza que a quarta é a última. E tipo, eu não tenho dúvidas, tá? E o que ele tá dizendo é realmente fora do comum. Porque eu conheço o João, eu sei que ele treina sério, eu sei que ele continua se desafiando em carga, eu conheço ele. Só que ele está dizendo, tipo, eu estou ok para me puxar na quinta e eu na terceira já tô falando pra vocês, estou dando ruim e já sei que vai ser a última. Então a gente tem esse ponto que realmente eu estou... Mas vamos lá, sobre o protocolo de gelo, porque até quem quiser, vocês podem entrar no site thecoldplunge.com, que eles têm os 3 tipos de protocolo. Então, um para clareza mental e resiliência, o outro para performance, seria mais para os atletas, e o outro para diminuição de gordura corporal. Então, corrige se eu estou errado. Até ouvi o Huberman outro dia sobre o episódio dos 3. E aí, o que ele disse é... Os protocolos são diferentes e as pessoas precisam entender que esses protocolos são diferentes. Por quê? Quando você está falando... Vou falar primeiro para coisa que eu sei que 99% de quem está escutando quer saber. Que é, ok, quero usar para diminuição de gordura corporal. Primeiro ponto. Isso é a ponta do iceberg. Se você acha... que com isso você vai ficar sarado, é muito louco você pensar isso. Mas se você voltar no The 4-Hour Body do Tim Ferriss, você já vai ver ele puxando o conceito do cold shower e mostrando pra você até um protocolo de como você usar a ducha fria diariamente a favor da diminuição da gordura corporal, que é muito legal você ver tudo se relacionando e aí hoje em dia ter pesquisas sobre o assunto. Então, o protocolo para você em relação à diminuição de gordura corporal, ele tá muito mais no que acontece após o gelo do que durante o gelo. Você não quer... É diferente do de resiliência. O de resiliência é o quê? Você quer tornar sua cabeça forte. Você quer conseguir ir acima do desafio. Ou você se entrega pra dor, ele fala no de clareza mental, do tipo... Ok, estou sofrendo, eu vou embrace the suffering, eu vou entrar na minha bolha e vou conseguir. Ou você tenta, através de respiração, 2 nasal e depois soltar, acalmar-se durante aquela situação desconfortável. É nítido, gente, isso vai te tornar uma pessoa mais forte. Quando o desafio vem, quando é um momento estressante da sua vida, quando alguma coisa acontece fora do comum, você vai saber lidar com isso de forma muito boa. E eu conhecendo o João Vitor... Eu sei, ele já era bom nisso, mas eu consigo entender que ele é uma pessoa que dificilmente perde a linha dele, tá? Ele é um cara muito centrado, ele consegue segurar a pressão de uma forma legal e ele era muito ruim para isso, eu posso dizer pra vocês. Se você voltar 7 anos nisso, o João literalmente iria chorar no momento que ele é pressionado e mandar todo mundo tomar no cu e ficar puto e vira uma criança. Explosivo. Não existe mais isso nele. E acredito que parte é isso. Mas, então, isso é resiliência mental, tá? Já no outro lado, que seria... Calma aí, então vamos diminuição de entrar gordura nisso corporal. daí. Bom, pode ir. Beleza. Que é o protocolo que você faz, não que é? Realmente, você tem um foco maior em resiliência mental. Não. Então, entra nesse, resiliência mental. O que eu quis... Eu queria sempre conseguir... Não sempre, mas eu buscava ter o hábito de meditar. Então, eu queria também colocar isso na minha rotina de uma meditação frequente. De ter essa capacidade de ficar calmo, de conseguir me concentrar no presente e não ficar querendo antecipar o futuro ou viver no passado, tá? Então eu queria literalmente viver o que eu estava sentindo ali naquele momento. Porém, com apenas o estímulo de colocar um som e fazer a respiração e você ficar ali parado, tentando trazer esse pensamento, era muito difícil para mim, gente. Por mais que o Marcos esteja falando que hoje em dia eu consigo ser menos volátil, vamos dizer assim, mas claro que eu tenho as minhas recaídas e também acabo reagindo de uma forma desproporcional, eu sinto que eu tenho mais o controle disso. Mas eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que antecipa muito o futuro e quer chegar naquilo lá e acaba não vivendo o presente. Quando você entra no gelo, galera, não tem essa opção. Você não consegue. Você tá ali, literalmente. Do tipo, presente, você fala, você não qualquer desvio de pensamento que você começa a querer pensar no seu almoço ou no que você tem que fazer no dia, você já começa a tremer, meu Deus, eu preciso sair daqui, como tá desconfortável. Então, isso para termos, vamos dizer assim, para você ter os benefícios fisiológicos,
O Huberman fala que qualquer coisa entre 11 e 15 minutos, na semana, você já tem todos os benefícios fisiológicos do gelo, tá? Que é, como o Marcos disse, ter esse aumento do metabolismo, você tem um estímulo maior da sua gordura marrom, que é uma gordura responsável por criar termogênese no seu corpo e criar calor dentro dele. E que o bebê, gente, pra você ter noção, o bebê tem a beça, e principalmente no seu lombo aqui, ó, é onde está a maior concentração disso. E esse tecido tem a capacidade de produzir um hormônio que chama adiponectina, que é um hormônio extremamente valioso para a nossa metabolização da insulina. Então isso favorece muito a sensibilidade da insulina. E você tem, com isso, então, beleza, só que o que eu queria fazer? Eu queria me condicionar a todos os dias me expor a uma situação que eu não queria entrar, a uma situação extremamente desconfortável, que é você entrar no gelo. Gente, não é legal você entrar no gelo. Quando você coloca o pé, você fala, que merda é essa que eu tô fazendo? Principalmente o horário que ele entra no gelo. E eu já vou entrar nisso, porque do horário, que é extremamente importante você fazer de manhã e não fazer à noite o gelo. Então, isso por si só já é algo extremamente desconfortável, tá? Você entrar no gelo e você está intencionalmente fazendo isso. Ninguém tá te colocando uma arma na cabeça e falando, você vai entrar aí, você vai ficar aí. Não, você tá buscando esse desconforto. Então, isso por si só já é um winning, que você começa o dia, quando você sai, você fala, mano, vem em mim, dia. Vem em mim que não tenho nada que vai me abalar. Então, isso era o primeiro ponto. Quando o nosso corpo tem uma temperatura circadiana, vamos colocar assim, então a nossa... Circadian Rhythm, que é igual ao nosso sono, né? Então de manhã você não sente sono, à noite você começa a sentir sono, e a nossa temperatura corporal, ela, pelo nosso sistema nervoso autônomo, ela é controlada. Então a gente não pensa nisso e isso simplesmente acontece. Por que a gente acorda? Porque a gente começa a atingir uma certa temperatura. Nosso corpo começa a esquentar enquanto a gente dorme. Se eu não me engano, acho que é 36 alguma coisa, ou 37, tem uma determinada temperatura, que quando é um reloginho, é um termostato, bateu, há grandes chances de você começar o seu corpo querer despertar. Então a tendência é que de manhã a nossa temperatura se eleve gradativamente e à noite ela começa a cair. E a mesma forma tem, quando chega a uma determinada temperatura que o seu corpo diminui a temperatura corporal interna dele, naturalmente isso começa a te liberar mais melatonina, mais hormônios do sono e você entra pra e dormir. todos os outros, né, João? Testosterona, cortisol. Exatamente. Tudo, gente, tem segue esse ciclo perfeito que ele está dizendo. Então, de manhã, quando você faz isso e expõe o seu corpo ao frio externo, o que a gente faz? O nosso corpo é igual um termostato do ar-condicionado. Se externamente você se expôs ao frio, internamente você liga o termostato para que ele esquente o seu corpo quando você sai. Então você tem um aumento da temperatura corporal interna, favorecendo esse, vamos dizer assim, esse momento, esse contínuo, o seu ciclo circadiano, esse ritmo circadiano de temperatura corporal no começo do dia. Então por isso que a noite não é interessante, porque à noite o seu corpo está querendo se resfriar internamente e não esquentar internamente. Então não façam exposição ao gelo se você quer melhorar a qualidade do seu sono, porque à noite, o que é interessante você fazer à noite? Sauna, porque você se expõe ao calor e internamente o seu corpo vai diminuir a temperatura corporal e vai favorecer... E, gente, é nítido, quem já fez gelo sabe. Até se você tomar uma ducha fria no final do seu banho, você não fica ligadão do tipo, let's go, let's go. Quando você termina a sauna, não dá uma lombreira do tipo, caraca. A pessoa sai da sauna, você olha pra ela, o olhinho já tá até, sim, parece aula de yoga. Exato. É natural, tá, gente? E essa coisa do, como fala em português, desculpa, o circadian rhythm? Ritmo circadiano. Ritmo circadiano, eu sei falar as coisas em inglês e sei em português. As pessoas que são muito bitola, gente, levam isso até para protocolo de nutrição. Total. Lembra, tem 3 formas de você fazer restrição. Você pode fazer de calórica, de nutriente ou de tempo, janela de tempo. Pensa que a restrição desse ritmo circadiano, ela é o quê? O cara come durante o dia, ele não come à noite. Ele restringe a parte da noite para se alimentar. Que se você pensar,
uma outra forma muito mais popular é o quê? O jejum intermitente. Então, é muito legal ver como o protocolo de otimização de metabolismo, ele vai entrar na nutrição e ele vai entrar no treino. Perfeito. Mas então, João passou para você essa parte do protocolo de clareza mental, de aumentar o seu grit, o seu desejo, a sua vontade de se colocar. Por que acontece isso, Mox? Só terminando, tá? É uma coisa bem interessante. No final de tudo, gente, o nosso drive, a nossa vontade ao longo do dia de fazer as coisas ou de querer procrastinar as coisas é uma relação direta com a liberação nossa de dopamina, tá? A dopamina se resume em catecolaminas de adrenalina e noradrenalina. Então, dá pra ver que ele realmente bitola nessas coisas. Quando você faz isso, o que acontece? Para vocês terem uma relação, tá? Quando você come chocolate, por exemplo, você vai ter uma liberação de dopamina, 1,5 a mais do que o seu baseline. Quando você quando as pessoas usam cocaína, eles aumentam em 2 vezes a quantidade de dopamina no corpo dele. Quando você faz sexo, você tem um aumento de 1,5 da sua dopamina. Porém, o que acontece depois dessas práticas? Quando você tem esse pico, existe uma queda maior do que o seu baseline. Então, se você tinha homeostase aqui, você sempre cai. Por isso que você sempre quer buscar mais dessas coisas. Quando você faz isso de forma interna no seu corpo, onde? O que eu estou fazendo? Quando eu entro no gelo, a gente tende a ligar o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é o nosso de fuga e briga, de luta. Se você vira a esquina e vê um cachorro gigante, Fight or flight system. Fight or flight. Você sai correndo naturalmente e você consegue pular um muro que você jamais imaginaria se você tivesse em sã consciência. Isso é porque você tem uma liberação de adrenalina muito forte no seu corpo e uma descarga de vascularização periférica. O nosso sistema nervoso parasimpático ele é responsável por digerir e descansar. Então, quando você termina de comer, por exemplo, o seu parasimpático está mais ativado porque ele fala, vamos descansar e vamos digerir a sua comida que está aqui, ou quando você está dormindo. O que eu estou fazendo? As pessoas, os estudos mostram que o nosso sistema nervoso autônomo não é cabível de você treiná-lo, porque ele é autônomo. E realmente não é isso que a gente consegue, que o velhinho mostrou, o Wim Hof, que é um dos caras que eu estudei também para isso. Quando você entra no gelo, o seu sistema nervoso simpático vai explodir, porque ele fala, meu Deus, saia daqui agora. Ele vai fazer com que você estimule a respiração mais rápida, que você tente oxigenar mais, que você queira sair dali. E o que você está fazendo? Você está treinando o seu corpo em um momento que você deveria estar com o seu sistema nervoso simpático de estresse, fuga e luta para o seu sistema nervoso calmo. Então, ao invés de você está prolongando a sua expiração. Então, você está trazendo um momento de calma. Você está acalmando no momento que você deveria estar desesperado. Então, esse combo, galera, do tipo que você sai, você já começa a dar risada à toa. E aí já percebeu que ele gosta, né? Tipo, parece... A pessoa que não entende deve estar ouvindo e falar... O João é muito louco. Tá parecendo um drogado, gente, descrevendo uma trip de êxtase. Uma trip. Aí que você entra, é exatamente isso. É uma trip literalmente natural, voltando, o high que você tem de dopamina com exposição em gelo é 2,5 vezes a mais. Eu acho, se eu não me engano... É mais que cheirar, então, Macaé. A única coisa que ganha disso, eu acho que é a heroína, que aumenta em 3 vezes a sua dopamina. Deus do céu. Só que qual que é a parte boa, galera? Você não tem o drop. Você não tem o pra baixo. Você tem uma estabilização disso. Então, do tipo, mano, depois... Você toma um cafezinho quente ainda, eu chamo de dopamine stacking, que é você empilhar dopamina, entendeu? Você já tá no high, você toma um café, ai, meu Deus do céu. Aí, nossa. Agora, gente, para você então que quer
Ok, João, achei lindo aí a sua explicação, achei maravilhoso. Primeiro, não tenho meu gelo. Perfeito. Lembrando, não é só você entrar no gelo. É que no Brasil é complicado, mas se você morasse num local frio, você poderia se expor intencionalmente. Isso é muito importante na palavra que o João falou, tá? Você escolhe se expor no frio e ficar no frio. Então você vai pra fora com mínima roupa, que seja culturalmente adequado, por favor. E isso você poderia fazer, ou também você pode tomar uma ducha fria. Então tem outras formas também na qual você pode fazer isso. Agora, porém, qual é a diferença para o protocolo, se você olhar no thecoldplunge.com, para o protocolo de queima de gordura? Na verdade, você tem que fazer o contrário do que o João está querendo fazer. Por quê? Você tem que permitir o shivering. Como fala shivering em português? Tremer. É o tremor ou... Tremer. Isso. O calafrio, o tremor. Você tem que permitir isso acontecer. Por quê? Então você vai ficar, vamos lá. Eu você tremo tá pra tomando seu caralho, banho. tá? Depois. Então, Eu ótimo. fico- Você vai, vamos dizer, chegar no momento em que você está tremendo. Tremeu, você desliga, sai e espera o seu corpo normalizar. O que você vai fazer de novo? Você vai fazer 5 séries disso, tá? Você vai ligar novamente, entrar, esperar tremer, espera o seu corpo normalizar. E depois, na última série, você não vai pegar a toalha já e, ai, que delícia. Você vai esperar o seu corpo normalizar. E aí sim. Você pode fazer isso apenas 3 vezes na semana. Esse é o protocolo que o Hubman, e dentro desse The Cold Plunge, vai passar para você. Por quê? Isso tem muito a ver com o estudo de NEAT e quanto o fidgeting. Como fala fidgeting? Essas pessoas que batem a perna, que... Toque, tem toque. Não seria tem toque, é fidgeting. Eu não sei a palavra em português, me desculpem, depois vocês procuram aí no Google Tradutor. As pessoas que naturalmente fazem isso, elas queimam. Teve um estudo que você colocou 2 pessoas e aí deu a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade de movimento. A única diferença é que eles pegaram fidgeters, que são pessoas que estão sempre batendo o joelho, sabe aquelas pessoas que você olha, Sei. estão sempre batendo o joelho, estão sempre mexendo. Ele tem movimento sharp, quando eles falam, eles são assim. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Essas pessoas, elas queimam entre 500 a 2.000 calorias por dia A mais. que o não-fidgeter. E eu tenho aqui exatamente, tô olhando pra eles, um fidgeter, que é o P9, e um não-fidgeter, que é o Rio, que são meus 2 cachorros. Gente, ele vai ficar deitado, ele vai ouvir barulho. O máximo que ele vai fazer é olhar, ele não mexe nem o corpo, tá? Ele dorme como uma pedra, o movimento dele é 0 ao longo do dia. E o P9, parece que ele vai morrer a qualquer momento, ele tá sempre ativo. Ele tá olhando, ele desce, ele sobe, ele vai, ele vira. Ele não para. Os 2 comem quase a mesma caloria, sendo que o P9 pesa 6 quilos e o Rio pesa 15 quilos. Não descontem o NEAT. A quantidade de comida que eles comem, eles são um estudo científico, é pesada e é a mesma todos os dias. Não muda. Quinoa, vegetais e lean turkey. Todos os dias, 2 vezes ao dia, a mesma quantidade. A única coisa que muda é a quantidade de água que eu dou para os 2. A quantidade de exercício é sempre igual, porque eles fazem sempre juntos e andam sempre juntos. O que muda neles? O confidgeter, ou seja, o NEAT de um em relação ao outro. O nível de Então, atividade. Fidgeting e tremor, é daí que eles tiveram esse link e fizeram esse protocolo. Então são protocolos diferentes. Então acho que Cold Plunge a gente já matou esse resumindo, primeiro... tipo, galera, o que o Marcos quis dizer é, se você está buscando o máximo, qual que é o problema desse protocolo? É realmente desconfortável. Você não, depois que você terminou o banho gelado, você tem que parar. Eu tento fazer Eu isso. fiz uma vez, tá, gente? É Já muito não fiz ruim, mais. não é sustentável. Foi aquilo que eu falei. Se você não está conseguindo repetir na sua rotina isso, esquece. Então, tente utilizar isso. De todos os protocolos, o que é mais viável seria o para clareza mental, tá, gente? Então, como o Marcos disse, como eu já eu acho que é o que tudo mais isso, vicia, como você mesmo falou. O João é viciante. viciado, gente. hoje em dia é viciante, é igual tatuagem, é uma coisa que dói, mas é que a recompensa depois é tão boa, a sensação, que você não consegue mais ficar sem fazer. Então, Ok, beleza. ponto 1 então, dos seus hacks, morto. Vamos depois para a exposição plunge. solar. A exposição solar logo no início Do dia. Isso também, do tá, início do galera? dia, que teria a ver, porque seria, acho que a sequência do que você faz depois disso, vamos dizer, dentro dos seus hacks, ou tem alguma coisa... se a gente pensar, o Cold Plunge foi a primeira coisa. Na verdade, Na sequência não, o Cold seria a Plunge é o exposição... segundo, irmãos. Primeiro é a Então- exposição solar. Então volte para a exposição solar, só para as pessoas entenderem numa sequência cronológica. Mesmo voltando, a origem da razão disso é o
ritmo circadiano do nosso cortisol, tá? Então, por que o cortisol? Porque é um hormônio do estresse que muitas pessoas tendem a falar, meu Deus, o cortisol é ruim. Ele não é ruim, ele é super importante para vários sistemas do nosso corpo, para o nosso sistema nervoso autônomo. Então, o que acontece, a parte prejudicial do cortisol é um cortisol elevado crônico ao longo do dia, tá? Então, isso que é o prejudicial do cortisol. E quando a gente está em déficit, treinando, como o Marcos disse, em níveis e intensidades altíssima, e você não dar a quantidade calórica suficiente para o seu corpo, naturalmente você vai ter uma elevação do seu cortisol crônico durante o dia, tá? Então, mais uma razão que eu pensei, o que fode o déficit? É isso, isso, isso. Então, como que eu consigo mitigar isso? E aí eu fui atrás de cada uma dessas coisas. Então, quando que você quer que o cortisol dê um pico no seu corpo? De manhã, tá? Então, quando a gente acorda, a tendência do nosso cortisol é ir aumentando. Quando você tem... como que a gente se comunica? Como que o nosso sistema nervoso autônomo faz com que ele dispare os comandos para a liberação hormonal que precisa acontecer dentro do nosso corpo? A única forma que o nosso corpo tem de identificar esses estímulos é através do nosso olho. Se você parar para pensar, é a única parte aberta que tem, que o nosso cérebro consegue saber o que está acontecendo lá fora. Não tem como entrar luz aqui pela cabeça por nenhum outro lugar. Quando você olha a luz solar de manhã, que é um espectro completamente diferente, a nossa retina identifica esses tipos de raios solares. Quando você faz isso e tem uma exposição solar, quando está o céu aberto, de 2 a 10 minutos no máximo, você já vai ter esses benefícios desse pico de cortisol de manhã. Quando você tem esse pico matinal do seu cortisol de forma natural, através da luz solar, a tendência é que ele tende a diminuir e isso vai ser benéfico lá na frente, no final do dia, para você conseguir dormir. Então, o seu sono, para você ter ele bem regulado, conseguir ter um sono profundo, ter principalmente uma boa quantidade de REM, que é Rapid Eye Movement, que é o olho, quando você vê cachorro dormindo, o olho dele batendo, é você ter a exposição solar logo pela manhã. Então o que eu faço? Eu acordo cedo, já dou comida para minha cachorra cedo, porque eu quero estar sharp durante o dia. Então eu acordo cedo, dou ração para Zuka e já é a minha desculpa para eu descer com ela. Malemar, o sol nasceu. Então do tipo, ou tem dias também que eu vou de manhã e o sol já nasceu, mas eu fico ali 2 a 10 minutinhos, que é o passeio que eu dou com ela rapidinho para ela fazer xixi e cocô. Então, eu já tenho essa melhora. E é bom falar, né, João? Você não tá de boné, você não tá de óculos escuros, para as pessoas Perfeito. entenderem. Então, nesse momento também, não adianta você colocar óculos escuros. E também, se você não puder descer, você não pode também que seja por uma janela, tá? O vidro bloqueia esses benefícios desses raios solares que ele fala, né? Daquele color grading lá, que é mais luz amarela e azul, que acontece nesse período da manhã. E olha que loucura isso. Na verdade, o Huberman, ele é oftalmologista, né? Você sabe, a especialização dela... Você não sabia, eu sei que ele é neurocientista, mas não sabia que ele é neurocientista, mas a especialização dele é oftalmo. Por isso que ele é tão bitolado nisso, gente. Agora eu entendi. Ele é bitolado. E ele dá a explicação, gente, da ração disso, o ângulo que bate na sua retina, e isso reflete na posição quais as glândulas que estão no seu cérebro, entendeu? Que consegue ser estimulado. Então é bizarro. Eu sou fascinado. E assim, gente, não só isso. Ele tem uma explicação num dos episódios dele sobre controle de apetite, que ele mostra o benefício direto. Eu não vou lembrar, posso estar falando errado, que acho que é CCK. E como isso influencia de questão hormonal, que é uma questão que as pessoas não sabem muito. Creatina quinase? Não é. É um outro hormônio, assim, super desconhecido, que é controle de apetite. E aí, além do protocolo que ele tem de fish oil com CLA com glutamina, que se esses 3 quesitos estão
check no seu corpo, você não vai ter saciedade. Por quê? Normalmente você para de querer comer quando você consegue que essas 3 coisas aconteçam. Então, se essas 3 coisas acontecerem, é como se você tivesse satisfeito. Então, ele tem um dos protocolos, que é usar fish oil, CLA e a glutamina, como um combo para redução. Não é redução, normalizar. Ir pro baseline do seu apetite. E aí o outro, ele fala da exposição solar. E ele mostra até da exposição solar, tem esse hormônio que algumas pessoas utilizaram em níveis suprafisiológicos e mostraram a forma nos estudos como isso reduz o apetite. E esse hormônio é diretamente linkado à exposição solar matinal direta. Então, assim, o controle de apetite, ele diretamente linkou a exposição solar direta e você fazer isso com e não só isso, Mux. E normalização. O que normalizou muito, e eu sentia muito isso, é a minha fadiga early afternoon, que ele fala, no começo da tarde. Então eu almoçava 1, 2 horas, eu tinha uma lombreira bizarra de manhã não, logo após o almoço, que eu precisava tirar uma sonequinha, ou eu, tipo, se eu fosse trabalhar, eu sentia que eu começava a pescar, eu tinha que sair e tomar mais um café. Então, tem isso também, tá, galera? E não adianta nada você falar assim, beleza, mas eu tomo melatonina à noite. De novo, galera, você está tentando enganar o seu metabolismo, o seu ciclo circadiano, que é como o seu corpo funciona automaticamente, independente das coisas que você vai fazer no dia. Então, se você consegue ter esses tipos de comportamentos ao longo do seu dia, ou principalmente quando você começa o seu dia, a chance do restante do seu dia ter um sucesso maior, de você continuar tendo foco, de você continuar sentindo que tem energia, de você chegar à noite e sentir sono, não sentir necessidade, tipo, nossa, eu não consigo dormir, ou isso tudo faz com que eu continue num momento, vamos dizer assim, benéfico pra mim. Eu só vou retroalimentando essas coisas. E eu acho que é legal vocês entenderem isso, tá, gente? Que mesmo que não tivesse nenhum link direto com uma resposta hormonal no corpo dele, que tem, e é mostrado que tem, só dele ter uma rotina tão produtiva irá fazer com que ele seja mais produtivo ao longo do tempo. Então, o simples fato de você conseguir introduzir uma rotina como a dele, que ele está mostrando para vocês, faz com que ele durma no horário certo, ele acorde no horário certo, ele coma no horário certo, ele treine no horário certo. E a consistência, para mim, pega o maior. Pega tração e aí, meu filho, você vira unstoppable. Essa é a verdade. Enquanto você não consegue definir qual é a sua rotina, e isso por a gente trabalhar 10 anos com pessoas, a gente entende que o principal problema deles não é esse protocolo ou aquela dieta ou esse estilo de treino. É a falta de rotina. Às vezes eu vejo gente criticando, tipo, caralho, esse cara é gigante, mas olha a merda, só tem seleção merda de exercício, como é que ele é gigante? É bomba. Não, sabe qual é a diferença dele? Ele treina há 20 anos, sem parar. Então, ele pode se dar o luxo de errar, porque a consistência dele fez uma densidade muscular que você nunca vai atingir treinando bem por 4 anos. Sim. Então, o poder do hábito é uma parada bizarra em relação a isso. E a gente beleza, fechamos nisso. Então o segundo, que seria o seu... o primeiro, desculpa. Então, ó, primeiro a exposição solar 2 a 10 minutos. Por que disso? Porque a gente quer normalizar o seu cortisol. Beleza? Basicamente, perfeito, de uma forma bem objetiva. O segundo, porque a gente quer ter uma maior liberação de dopamina e aumentar o nosso foco, clareza mental ao longo do dia e não se sentir cansado ao longo do dia por você estar comendo menos calorias, cada vez menos carboidratos. Perfeito. O que vem na sequência do nosso laboratório? A otimização pós-refeição. Então, além disso, o que eu faço? Que isso é engraçado, é algo que eu faço há muito tempo. Exatamente. E que eu vi que ele agora começou a adotar também. Porque eu não tenho, galera, eu vejo que, por mais que eu goste, tá? Eu adoro sair, andar, fazer o cardio. Na nossa rotina que eu e o Marcos estamos, eu fazer tudo isso de manhã e ainda conseguir fazer, tipo, todo dia 20, 30 minutos de cardio e depois à noite ou no final da tarde treinar, fica impossível. Então, o que eu falei? Eu não preciso fazer isso num momento específico. Então, o que eu faço? Saí e desci de manhã. Basicamente só foi para eu pegar o sol e descer com a Zuca. Voltei, peguei o gelo. No meu prédio abençoado ele tem máquina de gelo. Então eu roubo o gelo todos os dias à noite
10 horas da noite eu desço, roubo todo o gelo, de manhã eu roubo todo o gelo de novo. Fiz o gelo, tomei meu café da manhã. O que eu faço? Antes de eu abrir o meu turno, antes de eu vir aqui pro meu escritório, eu desço e ando de 10 a 15 minutos pegando um sol sem a minha cachorra. Voltei, beleza. Trabalho, agora 1h20. Provavelmente eu vou sair, vou ali, almoço. Almocei, eu sempre tiro meia hora para almoçar. 15 minutos para eu comer, mais 15 minutos para eu descer, andar 10 minutos, voltei. Acabou, galera. Depois à noite eu janto. Ou seja, toda vez que você tem uma refeição, você tenta fazer com que seu corpo se mova após essa refeição. Qual é a razão disso? Você melhorar a sua sensibilização à insulina. Então, ao invés de você pode ter a refeição mais saudável do mundo e é normal que aconteça uma liberação de insulina. É necessário para que você consiga absorver tudo isso. E aí, de novo, o que você está fazendo? Quando você come, o nosso corpo tende a jogar toda a nossa circulação sanguínea para o nosso estômago. Por quê? Tem comida ali, a gente precisa levar o nosso sangue ali para fazer a digestão. Quando você come e já sai para comer, para correr, para andar, para fazer uma atividade leve, galera, que seja breve de 5 minutos. O que você está fazendo? Você está fazendo com que o seu corpo meio que otimize isso e jogue de uma maneira muito tranquila. Não estou falando de você fazer um WOD, tá, galera? Não estou falando de você fazer um Fran ou levantar peso. É literalmente você caminhar num ritmo conversável, como se você estivesse no telefone. Você faz com que você leve de uma maneira muito tranquila para a sua periferia, para suas pernas, para os seus braços, o sangue também. Então isso meio que o seu corpo tem que otimizar aquilo. Opa, peraí, eu estou digerindo aqui, que é o foco dele, mas eu também preciso jogar um pouquinho de sangue lá para minha perna, para minha cabeça, para fazer com que isso aconteça. Não me pergunte tão detalhadamente que eu não vou saber explicar isso, mas isso faz com que você tenha uma melhora na sua sensibilidade à insulina e você otimize esses nutrientes ou esses alimentos que você acabou de colocar no seu corpo. E não só isso, se você comeu muito, você vai perceber que você se sente até um pouco melhor, tá? Então, aquela sensação de estufamento ou a canseira que dá é uma forma de você conseguir mitigar essa sensação de lombreira pós-comida. Então, ok, temos o terceiro hack, o que entra no laboratório na quarta vez. Eu sei que tem um que não é muito hack, mas eu acho que, não sei se você vai falar, que é você limitou o consumo de cafeína até um certo horário, depois desse horário você não utiliza mais para não atrapalhar o seu sono. As pessoas erram muito nisso, né? Outro dia a gente até falou do tipo, não, eu tomo só um cafezinho, que hora? 7 horas da noite. Não atrapalha o meu sono. Não é que não atrapalha. A arquitetura do seu sono... Você acha que não atrapalha, mas se você não tomar sem entender que atrapalha. Na verdade, tipo, as pessoas vão falar, não, eu consigo dormir tranquilamente. Você vai conseguir dormir tranquilamente. Porém, tentando dar uma breve explicação. A qualidade desse sono... Perfeito. A arquitetura dele, da sua quantidade de sono profundo, a quantidade de REM, tudo isso é diferenciada, é prejudicada. Mas hoje em dia, eu era essa pessoa, tá? Que era 5, 6 horas da tarde, o Marcos ia na última vez, a gente mandava um cafezão e ia Ele treinar. É muito viciado em café, gente. Eu amo café, então isso também foi muito difícil. E hoje em dia eu limito apenas para de manhã, quando eu estou fazendo o meu café da manhã. Então, eu tomo um café coado, no máximo, quando eu volto, eu faço um expresso. Ou seja, o meu último café antes das 11, meio-dia, no máximo, é o meu último café. Por quê? Porque eu quero que eu tenha a melhor possibilidade de ter uma boa arquitetura do sono quando eu for dormir. E a última seria a questão também de eu diminuir a minha exposição à luz de dispositivo com o uso de um óculos. Não tenho grau, não preciso, eu enxergo super bem, mas vocês vão ver em alguns momentos que eu tô de óculos, e o motivo eu tento sempre à noite, depois de umas 6, 7 horas, eu coloco o óculos, porque a gente tem reunião às vezes, o Marcos me liga, obviamente que eu fico no celular também, depois desse horário, mas eu tento fazer com que eu tenha uma menor exposição desse tipo de luz azul, que a gente chama, que vai interferir na sua qualidade de produção. Você vai produzir melatonina à noite, mas você diminui a qualidade dessa produção, a quantidade de melatonina produzida para você conseguir dormir à noite. Então eu tento limitar isso ao máximo.
Ou seja, luzes. limite ou diminua essa exposição à tela e luz, né? Desse tipo, antes de você ir dormir. Por fim, moço, eu quero que você fale também, galera, existe... o ponto principal É, isso tudo cai por terra se você não tiver com o seu colchão, com a sua cama feita, tá? Então, total. um simples exemplo para vocês, tá? O Marcos sabe muito bem disso. Eu sou uma pessoa extremamente parecida com ele em termos de casa. Então, eu largava tudo desorganizado, eu nunca fazia a cama. E hoje em dia, se vocês olharem o meu apartamento durante a semana, é outro apartamento. E isso faz com que eu vá contra a minha personalidade. E, de novo, eu não estou falando que eu sou perfeito, tá? Muito pelo contrário. Mas fazer a cama todos os dias, eu sair levantar e eu fazer a cama é o meu primeiro ganho. Já comecei ganhando, cama arrumada, acabou. Desci, então Total, é um é check um ganho positivo. a cada momento que você vai passando no dia. Então, faça a sua cama no sentido de treinar, comer bem, dormir bem, fazer tudo aquilo que a gente falou no começo. E por fim, por que isso dá tão certo pra mim? Que existe o efeito placebo de tudo isso, que é eu acreditar muito bem nisso. Então, por eu ler, escutar e conseguir, peraí, isso faz sentido pra mim, como que eu consigo encaixar isso na minha rotina? E o fato de eu acreditar muito fielmente que isso está dando certo, isso vai dar certo. Né, E, moço? gente, isso não é mentira, é o que eu tava falando com ele. Pra mim, o ponto mais forte disso tudo é o The Power of Belief, o poder de acreditar, que experimentos mostraram bizarramente o poder disso. Teve um que foi feito em Stanford, se eu não me engano, com a galera de Stanford, Que é do que eles Huberman, que é a pegaram universidade camareiras, que do é Huberman. do Huberman, é uma pessoa que fica no laboratório acima do dele, pelo que ele comentou. E o que acontece? Eles pegaram e deram palestras para camareiras. Um grupo não foi falado sobre os benefícios do exercício e o quanto a atividade que elas já faziam no dia a dia ajudava na queima calórica delas e fariam com que elas perdessem peso naturalmente, porque elas estavam em atividade o tempo inteiro. E para outra não foi dado nada sobre o benefício do exercício. Ao final de alguns meses ou um mês, a turma que soube os mecanismos pelos quais elas estavam fazendo atividade física e como isso influenciava na perda de peso, perderam 20% a mais de peso do que a outra pessoa que ficou estagnada, outro grupo que ficou estagnado. E eles atribuíram ao quê? Beleza, não é um estudo tão controlado, as pessoas podem ter comido menos nesse grupo ou não, você tem formas de criticar esse estudo, mas o que eles quiseram mostrar é você saber e acreditar naquilo que está acontecendo tem um poder absurdo. Outro estudo que relaciona com esse é do BioLane, que ele fez sobre creatina. Então, teve um grupo que tomou creatina e sabia que era creatina. E teve 4 grupos, tá? Mas eu vou falar do grupo que tomou creatina e sabia que era creatina e do grupo que tomou creatina, mas não tomou creatina, mas foi dito que era creatina. Uhum. Então, ele tomou placebo. Olha a loucura. No final, em relação a efeito de aumento de força, de queimação muscular, de ganho de massa magra, foi igual entre os dois grupos. Quer dizer que creatina não funciona? Não, pelo contrário. Quer dizer que o poder de acreditar é tão forte quanto a substância in itself. Então, se você não acredita e vai fazer tudo isso do João, mas que merda, que bosta, que isso, que aquilo, é quase que garantido que isso não irá acontecer com você. Então, não despreze o poder de acreditar. E o João jogou nisso até na visualização sobre o alimento, né? Que você falou. Você visualizar. Explica um pouquinho esse pedaço. Tem também nessa linha aí de estudos, foi feito um estudo onde as pessoas elas estavam sobre déficit calórico, ou seja, a sensação de fome é muito maior e desconfortável durante o dia. Então, o estudo fazia com que essas pessoas que estavam passando por esse período de déficit calórico visualizassem uma refeição muito maior do que ela seria. Então, do tipo, pensasse nela, do tipo, nossa, esse daqui é muito grande, ou realmente acreditasse que aquela refeição que ela estava fazendo era muito mais calórica do que ela imaginava. E, obviamente, que o grupo controlado apenas comia a refeição que era igual para os dois grupos. Então, a sensação de saciedade e êxito, né? Quando a gente fala êxito, é capacidade de aderir ao programa, ao plano e não falhar, foi muito maior
com aquelas pessoas que imaginavam uma refeição mais calórica e maior, com uma porção muito maior, tipo, você está colocando 100 gramas, eu imagino que você está comendo 300 gramas. Pode parecer muito louco isso para você, tá, galera? Pode parecer besta isso, mas faz diferença. Então, onde a gente está querendo chegar não seja alienado. E para você não ser alienado, infelizmente, você precisa ler o mínimo, o básico do básico. Total. É do tipo, cara, não tô falando pra você olha a quantidade ler de todos coisa os que dias. nós dois falamos. E olha, sabe qual é o mais engraçado? Eu cheguei por outros momentos nas mesmas conclusões que ele. Eu gosto muito de ler filosofia, psicologia e biologia. Então, a biologia hoje em dia é algo que me fascina de uma forma absurda. E aí é óbvio que eu vou chegar nessa linha que o João está chegando através de outras fontes. Tanto é que a gente nunca chegou a trocar uma ideia sobre esses protocolos dele ou sobre isso. Não mesmo. Mas a gente consegue adicionar um ao outro em cima disso, porque no final das contas, nós dois somos completamente apaixonados por nutrição, treino e melhora na qualidade de vida. E Total. você, se é um profissional dessa área, ou se é uma pessoa curiosa, você deveria também. Por que não se aprofundar? Tem tanto conhecimento gratuito legal por aí hoje em dia. Galera, e de novo, a minha fonte é esse Huberman, e o que eu escuto, qual que é a parte boa de eu escutar ele? Ele coloca todos os estudos que ele menciona no podcast dele. Então é muito fácil de você querer se aprofundar naquele assunto que você se interessou. E o mais interessante é que ele não cita estudos, vamos dizer assim, singulares. É somente revisões de meta-análises. Então, são meta-análises. Quando a gente fala meta-análise, é olhar para vários estudos naquele assunto e conseguir tirar uma conclusão daquilo. Então, assim, por isso que é interessante, e hoje em dia a minha principal fonte de estudos, seja do que for. Ele fala sobre meditação, como meditar, o porquê. Então, são assuntos extremamente profundos. Até porque, gente, por que vocês têm que olhar desse lado, e eu gosto dessa linha do Huberman? Consenso científico é algo que move em passo de tartaruga, e é uma beleza que seja assim. Imagina se a cada estudo novo que saísse, a gente mudasse o consenso do que a gente achasse sobre alguma coisa. Por exemplo, muitos dos nutricionistas eu vejo singularmente ir na questão da microbiota. A microbiota. Os maiores estudos em cima disso dizem, me pergunta daqui a 20 anos que eu vou saber te dizer o que está acontecendo. Agora a gente não sabe porra nenhuma. Ah, beleza, pegamos o transplante fecal de um rato que era magro e colocamos num rato gordo, o rato gordo ficou magro. O que isso quer dizer? Que existe alguma coisa na microbiota que a gente ainda não sabe. A gente sabe dizer o que é uma microbiota não saudável, mas a gente ainda não sabe dizer o que é uma microbiota saudável, para vocês terem noção. O que é uma não saudável? É uma que não tem muita diversidade. É só isso que a gente sabe dizer. Agora, a quantidade, o que é, o que não é, a gente ainda tá entrando com o pé nesse mar. E aí, muitas das pessoas pegam o quê? Ah, não, não vou dar Coca Diet para esse paciente obeso. Minha filha, a obesidade está matando ele muito mais do que um desnível na microbiota dele. Então, entenda os estudos desta forma, é assim que você deve olhar. Não pegue um estudo e fale, exatamente. A minha vida está em cima desse estudo. Não. Pegue uma revisão de diversos estudos e sempre pergunte para onde o consenso científico está me levando. Vá para esse lugar que existe muito mais probabilidade de você estar certo. Isso vai para outros lados, tá? Se você vai escolher tomar vacina ou não tomar vacina, se você vai escolher diversas coisas na sua vida e hacks que você quer implementar que podem mais prejudicar você do que te ajudar. Resumindo, galera, o único hack que existe factível na sua vida é você levantar a bunda da cadeira e ser mais ativo durante o dia. Tudo isso que eu falei é balela pra você se você não move a bunda da cadeira o dia inteiro. Então, se você quer hackear o seu metabolismo, não é o seu treino, não é a sua alimentação, não é porra nenhuma. A única forma de você hackear o seu metabolismo e diferenciar entre 15% a 50% entre uma pessoa e outra é a quantidade de atividade física não intencional que você faz durante o seu dia. Então, antes de você querer se preocupar com tudo isso que eu falei, se preocupe em se mexer mais durante o dia, que você vai ter muito mais resultado do que você fazer tudo isso que eu falei tudo junto e não vai adiantar nada se você não se mexe durante o dia.
É isso. Ok, 1 hora de muito conhecimento pra vocês. Tudo isso vai ter no YouTube, então, por favor, tá aí Acompanhe o vlog, acompanhe, que vai estar de uma forma mais visual pra vocês. Vai ter um dia que a Bárbara vai vir aqui e vai filmar essa rotina que eu falei pra vocês, matinal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei falar hoje sobre isso. Um beijo, me liga. Fui, Beijo. tchau. Uhul.